eu sou a Irene Faria, sou guia de turismo nos Açores desde 2005. Fiz a minha licenciatura aqui na Universidade dos Açores e depois consegui um estágio profissional numa empresa de animação turística que na altura se dedicava mais aos passeios pedestres e foi uma ótima escola para aprender sobre a formação dos Açores, a geologia, a biologia, a fauna, a flora. Foi uma ótima forma de me direcionar mais para o turismo de natureza. Entretanto, fui passando por outras empresas e fui evoluindo e desde 2015 que sou então guia freelancer. Hoje estamos aqui no Mercado da Graça, em Ponta Delgada. Até o século XIX não havia um local próprio para a venda de produtos agrícolas e o mercado acabava por acontecer no lado sul da Igreja Matriz e também ali na zona das Arcadas do Cais. Era o chamado Mercado do Pelourinho na altura. Mas esses produtos agrícolas chegavam a Ponta Delgada em carroças que eram puxadas por animais e à medida que esses animais ficavam ali acabavam por causar algum mau cheiro com a falta de condições sanitárias também e essa situação não agradava à população de Ponta Delgada. Começaram a pensar em alternativas para a instalação do mercado fora do centro, fora do coração da cidade e das alternativas que pensaram na altura escolheram então este local onde nós estamos aqui, que é a antiga cerca do Convento da Graça. Mesmo atrás de nós temos o antigo Convento da Graça, que é um convento do século XVII, que já estava desocupado em consequência da extinção das ordens religiosas em Portugal. E então acabaram por aproveitar aqui a antiga cerca do convento para a instalação do mercado. O Mercado da Graça está aqui instalado desde 1848. Para além de todos os legumes e fruta que encontramos aqui, não só regionais, mas hoje vamos focar-nos essencialmente nos nossos produtos regionais, temos também o talho, temos também loja de souvenirs, temos artesanato, temos o peixe, temos também um barbeiro e a loja do Rei dos Queijos. Vamos então fazer um pequeno roteiro aqui pelo mercado, a ver que produtos é que encontramos hoje. Aqui temos o nosso ananás dos Açores, que é o nosso fruto rei. O colega Paulo Betancourt já apresentou anteriormente todo o processo de cultivo do ananás. Aqui podemos então vê-lo. O ananás é cultivado em São Miguel com fins comerciais desde o século XIX. E hoje em dia, principalmente na zona da Vila Franca e também na zona de Feijão de Baixo, que encontramos mais estufas para a produção deste fruto. É bastante fácil reconhecer o ananás dos Açores, por exemplo, em comparação com o abacaxi, porque o nosso ananás tem tendência a ser mais pequenino, mais arredondado, tem a coroa bastante menor pelo facto de ter sido capada a certa altura do seu processo e à medida que vai amadurecendo vai ficando com a casca bastante cor de laranja. Também tem um perfume bastante intenso e adocicado. Aqui temos também as nossas bananas regionais. E a nossa banana regional, a banana anã, é normalmente mais pequena, acaba por ter a casca um bocadinho manchada, normalmente não é tão perfeitinha ou tão bonita como outras bananas, mas depois compensa porque é bastante rica em sabor e bastante doce. Em São Miguel, é principalmente na Vila Franca do Campo que temos a maior produção de bananas regionais. Este é o nosso inhame. É uma planta chamada Colocacia esculenta, que é da Ásia, e já está nos Açores há bastante tempo, porque já há registros de haver inhame nos Açores já no século XVI. É basicamente um rizoma que se coze normalmente com a casca em água e sal e depois acaba por substituir a batata a acompanhar peixe, carne, enchidos. É também utilizada para fazer sopas e mesmo doces como queijadas e tartes. Normalmente o cultivo do inhame faz-se em terras perto de ribeiras ou de cursos de água, porque é então mais propícia para o crescimento do inhame. Pelo tamanho da sua folha pelo tamanho e pela forma da sua folha, o inhame é também conhecido como orelha de elefante.
Aqui temos a nossa pimenta malagueta, a pimenta regional, que é um tempero essencial na cozinha açoriana. Esta pimenta malagueta depois é moída e conservada com sal e depois aparece-nos assim em calda de pimenta, também chamada pimenta da terra. E assim é utilizada para temperar muitos pratos da cozinha açoriana. Para além da calda de pimenta, também podemos encontrar a mesma pimenta, mas transformada em pimenta salgada. E assim, muitas vezes era comida com enchidos, com peixe, às vezes mesmo para condutar, como não havia tantos recursos económicos, as famílias mais pobres recorriam assim à pimenta salgada para comer, por exemplo, com pão de milho e os chicharros. Nossa pimenta da terra. Aqui temos a banca de peixe do Mercado da Graça. Grande parte da pesca nos Açores acontece em barcos de boca aberta, que são normalmente barcos mais pequenos, que não têm grandes capacidades para ficar fora durante períodos muito longos. E por isso é que nos vai chegando o peixinho de forma diária aqui. Normalmente encontramos mais peixe durante a manhã e depois, à medida que os senhores vão vendendo, vão arrumando as bancas e vão embora. Hoje podemos ver que temos a lula, a brótia, também bastante famosa para fazer os filetes da brótia, os chicharrinhos, que deve ser o peixe mais apreciado nos Açores, normalmente quanto mais pequenino melhor, o tal para se comer com a pimenta salgada e o pão de milho. Temos também a boca negra, a garopa e normalmente nos meses de verão temos também bastante atum. Aqui temos também o combo, que é muito apreciado para fazer caldeiradas ou sopas de peixe, o peixe-espada branco, a veja e o sargo. A veja, para além de ser muito saboroso, também é um peixinho que tem umas escamas muito boas e muito apreciadas pelos nossos artesãos para depois fazerem algumas peças com a escama de peixe. O nosso limão galego também é conhecido por limão mandarina, exatamente porque por fora parece uma mandarina, mas depois tem o sabor de limão. É uma das árvores que muitas casas têm nos seus quintais, porque é uma árvore de manutenção baixa, os limoeiros galegos, e é o limão preferido dos açorianos para espremer, por exemplo, por cima do peixe. E realmente, por parecer uma mandarina, há estrangeiros que têm alguma dificuldade em acreditar que é um limão, insistem que é uma clementina ou uma mandarina, e muitas vezes a única forma de fazê-los acreditar que isto é um limão é mesmo partindo um limão e fazê-los provar o limão galego. Estamos aqui no Rei do Queijo. Para além do queijo, que é o produto principal deles, têm também uma grande variedade de produtos açorianos. Grande parte dos produtos açorianos que se possam comer ou beber podem então ser encontrados aqui. Desde os chás, o verde e o preto, feitos nas nossas duas fábricas, a Gorriana e a fábrica do Porto Formoso, o mel nas suas 3 variedades, o mel de incenso, o multiflora e o de trevo, as compotas com os diversos frutos que nós temos também nos Açores, o atum, não só o de São Miguel, mas também o atum de Santa Catarina, da Ilha de São Jorge, que aparece aqui com diversos temperos e diversos sabores, vinhos de várias ilhas, licores também de fruta, as aguardentes, as manteigas, os iogurtes. A grande vantagem de adquirirmos os queijos aqui no Rei do Queijo é que antes de escolhermos o nosso queijo podemos então fazer a prova e até encontrarmos aquele que nos agrada mais. Apesar de terem uma grande variedade de queijos de várias ilhas, o queijo mais famoso é sem dúvida o queijo de São Jorge, que são aqueles queijos maiores, que são normalmente rodas maiores e que têm a particularidade de ser feito com leite cru e depois, à medida que vai envelhecendo ou curando, vai adquirindo o seu sabor mais forte e até um bocadinho picante, que é tão característico do queijo de São Jorge. Desde o início do povoamento nos Açores, que as fibras vegetais sempre foram bastante importantes como recurso, como matéria-prima para fazer objetos que eram úteis para o cotidiano da altura. Ainda há então alguns artesãos que fazem alguns cestos de vimos, como podemos ver aqui, em diversos tamanhos.
que tinham as mais diversas utilizações antigamente, os chapéus de palha. Muito artesanato dos Açores tem inspiração religiosa, outros, para além disso, têm também alguma inspiração nas nossas paisagens e na nossa ruralidade. Então, para além desta cestaria, temos também algumas peças de louça vidrada, mais conhecida por louça da Lagoa, como podemos ver, branca vidrada e normalmente pintada a azul, que são as cores tradicionais. Há também algumas outras peças de olaria em barro vermelho, esse sim que já não é pintado. Os bordados, diversos bordados, normalmente em linho, e que depois são bordados a azul. Numa altura em que os recursos à matéria-prima eram bastante limitados, muitas vezes os elementos que encontravam na natureza eram a grande solução. E um bom exemplo disso são aqui os nossos presépios de lapinha. Estes presépios começaram a ser feitos no século XVI e os primeiros foram feitos pelas mãos de algumas religiosas aqui de São Miguel. Eles vêm em vários tamanhos, uns mais pequeninos, outros maiores. Normalmente são encontrados assim em redomas ou em pequenas molduras que também podemos pôr na parede. E o foco central é mesmo a gruta, com a Sagrada Família, e depois toda a estrutura é coberta com pequenas conchinhas, daí o nome presépio de lapinha, e depois também vão ser acrescentados alguns musgos, líquenes, flores secas, outras conchas e também alguns bonequinhos feitos de barro para compor o resto do presépio. Normalmente estes presépios estão expostos nas casas todo o ano e não apenas por altura do Natal. Outra peça do nosso artesanato são as peças feitas em escama de peixe, e essas escamas podem ser de peixes variados, tal como o sargo, a veja. Estas escamas são normalmente lavadas e deixadas a secar, e depois, com bastante minúcia e precisão, vão ser recortadas então para fazer as folhas e as flores, para compor normalmente arranjos florais como este que aqui vemos. Para além destas escamas de peixe, também podemos encontrar outros elementos como a casca de cebola, a casca de alho e mesmo o miolo de figueira. E temos também os terços com esta conta de milho. Esta conta de milho é também conhecida como a lágrima de Maria ou a lágrima de Nossa Senhora. É uma planta da família do milho, então, que tem esta bagazinha assim, que depois de apanhada se deixa secar, retira-se a fibra interior e já fica um buraquinho natural ali, pronto, passam depois a verga para segurar as contas e fazer os terços. Estes são os terços tradicionais que são usados pelos nossos romeiros e são então levados ao pescoço quando eles partem nas suas romarias. Para além dos produtos que nós vimos, ao longo do ano também vamos tendo aqui alguma fruta da época, tal como as tangerinas, as mandarinas, as anonas, o tomate capucho, a fisalis, as melancias, as nésperas, os araçais, portanto uma grande variedade, e muitos desses sabores dessa fruta depois também podemos encontrar transformados em compotas e em licores. Espero que tenham gostado deste pequeno passeio aqui pelo Mercado da Graça, e espero que o visitem em breve.